pequena dinâmica para trazer toda a gente para o foco daquilo que vai ser falado e pensado. Então vamos usar aqui uma ferramenta online que é o Mentimeter. Não sei se todos conhecem, mas então a Carminho vai apresentar, vai passar uma apresentação com 4 perguntas. É uma coisa muito simples e o que cada um tem que fazer é com o telemóvel ou no próprio computador, o que preferirem. Se calhar é mais fácil se conseguirem no telemóvel, se não estiverem a usar, para conseguirem ver as duas coisas ao mesmo tempo. No telemóvel vão, como diz ali em cima, a www.menti.com e vão perceber que a única coisa que vos aparece é pedir um código e põem aquele código que está ali em cima, o 836798. Se virem que têm alguma dificuldade ou alguma dúvida, perguntem. Vou-vos dar assim uns segundos. Pronto, já estamos a ter respostas. Pronto, e a ideia é, enquanto vamos lendo as respostas que vão aparecendo, vamos refletindo também um bocadinho sobre aquilo que vai surgindo, para irmos entrando neste ambiente. Somos 27 participantes até agora, Carlota, portanto, só para ires percebendo quem é que está e quem é que não está. Uhum. Eu não consigo é ver quantos é que já responderam, quer dizer, consigo-se contar. Aparece aqui em baixo, vocês estão a ver isto aqui ou não? O 22. Desculpa, sim, estava tapado pelas pessoas. Okay. Portanto, parece-me que quem está a ter dificuldades técnicas. Alguém que não esteja a conseguir ligar-se? Estamos todos? Posso avançar? Acho que sim, também há espaço para, se alguém não quiser escrever, pronto. Bem. Acho que sim, podemos avançar, Carminho, se calhar. Estou aqui a tentar. Portanto, apareceram aqui estes riscos, não sei o que é, mas não liguem. Isso deve ter sido alguém que se enganou.
Bem, temos 17 respostas, 18. Quem entretanto se juntou a nós, é só para vos dizer que estamos aqui a fazer um quiz, um Mentimeter. Tem que ligar-se pelo telefone, aceder ao site www.menti.com e pôr este código que está aqui em cima, 836798. Muito bem, nós temos 23 respostas. Vou então avançar. Há uma coisa que não referi, desculpem, pode ser importante. Ninguém sabe o que é que vocês respondem, é anónimo. Mesmo a Carminho que a apresentação é dela, não sabe quem é que respondeu o quê. Certo, Carminho? Confirmo. Podem responder à vontade, que eu não vou saber nunca. Estamos a ganhar participantes, já temos 26 respostas, no universo de 28. E vamos então para a última pergunta. O que é a felicidade? É engraçado como não há muitas respostas repetidas, porque isto funciona em nuvem, ou seja, as palavras que são mais repetidas são aquelas que ficam mais salientadas. E nota-se que não há assim uma que fique a chamar muito mais a atenção do que as restantes. Concordas, Carlota? Sim, estava distraída a ler cada uma. Muito bem. Temos Bom. 25 respostas. Ainda há mais algumas a entrar, se calhar. Acho que podemos dar por terminado. Vamos então concluir. E passo a palavra à Joana, agora sim. Desculpa, Joana e Carminho, só antes de continuarmos, Carminho, é só por causa destes riscos aqui é que vão estar o tempo todo. Ainda estão? Agora já não aparecem. Não aparecem aos outros? A mim aparece. Carminho, tens que ir às opções da partilha da tela. Desculpa, Carlota, se clicares no Annotations e na borracha, podes apagar essas. É muito fácil. Sim, e podes também bloquear a opção das pessoas escreverem. Isto... Quem trabalha com crianças na escola sabe bem o que isto é. Não, já não está. Pronto, boa. Desculpem. Ótimo, obrigada. Agora sim. Continuamos. Obrigada. Bom, eu ia começar por agradecer, antes de mais, agradecer a todos os professores que nos deram um imenso apoio e orientação na preparação desta sessão de hoje. Quero agradecer também ao Padre José Pinheiro por todo o caminho espiritual
e agradecer à Carminho, porque nos dá a liberdade, nos abre as portas, e isto de estar na logística e nas preparações não é nada fácil. E ao meu grupo, ao grupo das políticas para a felicidade, ao João Paulo e à Carlota, tenho um grande preito de gratidão para convosco, aprendi imenso. E então vou começar por falar desta aldeia das políticas para a felicidade. Ora bem, podia começar por vos perguntar pelo tempo, mas nem isso já é politicamente correto, não é? Então, há 3 tópicos relevantes para a aldeia das políticas da felicidade e que queremos discutir neste tempo até chegar à Assis. Então, o primeiro é a elaboração das políticas para estes tempos desafiantes de pandemia e pós-pandemia, e também projetar o futuro. O conceito de felicidade, em que faz o confronto entre a visão individualista de bem-estar com raízes na ética hedonística utilitária, e o conceito aristotélico de felicidade, que vai, por sua vez, informar a abordagem ética de virtude de Genovese à economia, que, tal como vem aqui no slide, é a lei do universo, que um não pode ser feliz sem fazer os outros felizes. Esta baseia-se na ligação entre a felicidade pública, no bem comum, na reciprocidade, na gratuidade. E, por fim, abordaremos a relação entre a família, os bens relacionais, a economia e a felicidade. Neste momento, o que é que nós estamos a fazer? Organizar webinars online, que aparecem todos no canal do YouTube da Economia de Francisco, em que tivemos o primeiro com o formador Jeffrey Sachs, o professor Jeffrey Sachs, que nos falou das virtudes aristotélicas, são elas a sabedoria prática, a temperança, a coragem, a justiça, todas elas muito parecidas às virtudes cardeais do cristianismo. E neste momento está a decorrer, e isto surge porque somos de diferentes áreas e formações e experiências, todos os que estamos nesta comunidade, e então decidiram fazer uma escola, a Escola da Felicidade Civil, em que já tivemos oradores como Luigino Bruni, e as próximas sessões serão amanhã e outra no dia 24, isto tudo a começar às 3 da tarde de Portugal. E aonde nos estamos a focar agora? Nós estamos a focar-nos no que é felicidade, passando pelas virtudes aristotélicas, como já vos falei, às bem-aventuranças do Sermão da Montanha, às relações que fazem com que a pessoa se sinta feliz e seja feliz, seja ela individual, seja ela com o outro, seja ela com a natureza, porque somos também natureza, e com o transcendente. Somos todos seres espirituais, até o próprio budismo acredita que há algo que nos transcende. E por fim, estamos no tema o propósito da vida. Daí que o Mentimeter tenha todas estas questões, porque saber o que somos e aonde estamos é um bom ponto de partida. E perguntam-me vocês, então e o que é que isto tem a ver com a política? Epá, tudo. E a resposta está no Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, em que ele diz que para haver uma verdadeira mudança, o político, o governante tem que ter uma visão ampla, tem que trabalhar em equipa, saber trabalhar em equipa, ser interdisciplinar, e também reconhecer que não é só no seu mandato, no seu único mandato, que vai resolver todos os problemas da humanidade. Portanto, eliminar o seu ego ou colocá-lo e equilibrá-lo de tal maneira que possa haver a tal ecologia integral. E pronto. E é assim que vos introduzo e passo à querida Leonor para vos introduzir a Vocations in Profit. Obrigada. Obrigada, Joana. Olá a todos. Então, esta é a nossa Village de Vocation and Profit, ou Vocação e Lucro. Vai um bocadinho na linha daquilo que também já eram as outras duas da última sessão,
muito nos paradoxos que à partida vivem em tensão, duas dimensões que à partida não associamos ou que estão em polos opostos e que a economia de Francisco tenta pensar nelas em conjunto e pensar como é que nós poderemos viver essencialmente o trabalho como o nosso trabalho como o chamamento para uma vida com propósito. Como é que o trabalho pode ser lugar em que se vive a vocação? O que é que o lucro tem a ver com isto? Carminho, podes passar? Desculpa. E assim o principal problema que está centrado onde se centra esta nossa aldeia é nesta questão de que, bom, enfim, eu não sei se isto é científico, mas é o que está na descrição da aldeia e por isso trouxe-o aqui, que gastamos 30% do nosso tempo a trabalhar para outros objetivos ou para objetivos de outros. E podes passar outra vez? Pronto, e então a aldeia levanta assim várias questões e estamos também a organizar com webinars e com sessões Circle Times, que são basicamente sessões em que pomos em comum várias ideias e vamos falando sobre estes temas e tentando também traçar o caminho da aldeia. E a aldeia levanta assim, por um lado, estes desafios que procura responder, por exemplo, como é que nós podemos construir um local de trabalho, um sistema económico onde cada um possa, onde cada um se possa desenvolver integralmente e onde possa descobrir a sua vocação. Como é que se cria um sistema económico que permita isto? Ou, por exemplo, qual é que é o peso certo a atribuir numa balança em que se põe o valor do salário e do outro lado o valor de criar uma empresa com propósito? Qual é que é o equilíbrio perfeito nisto? O que é que tem maior peso? Há algum que deve ter maior peso? Ou este também de como é que nós podemos fundir aquilo que são os nossos objetivos comuns, a nossa vocação comum, como por exemplo os objetivos para o desenvolvimento sustentável ou tudo o que abarca a noção de bem comum, e mesmo assim continuar a beneficiar as empresas. Será que isto são coisas contraditórias? Seguir os objetivos de desenvolvimento sustentável permite beneficiar as empresas? Será que não? E depois também levanta assim outras questões mais em lógica de solução ou possíveis soluções. Será que é possível medir primeiro, ou por que não, medir primeiro o impacto do bem comum em vez dos aspectos financeiros? Por que é que nós medimos os aspectos financeiros e não medimos o impacto do bem comum? Ou como é que poderíamos medir este impacto gerado? Será que, ou se nós orientássemos o nosso trabalho e as nossas organizações, as nossas empresas, se nos deixássemos guiar por aquilo que é a nossa intuição, com o objetivo de criar um mundo melhor, o que é que aconteceria? Será que isto seria uma solução? E no fundo, por que é que não ligamos estas duas dimensões, a vocação e o lucro, e gastamos a nossa energia a construir ou a responder a uma vocação e a um bem maior que é comum? Será que isto é um critério que nós temos no nosso tempo, na nossa vida, na nossa escolha de trabalhos, na nossa forma de gerir as empresas? Pronto, assim um bocado estas as perguntas que esta tensão, este paradoxo entre vocação e lucro levantam, e que também se viu neste momento Emitter, em que à partida a vocação tinha uma dimensão muito mais espiritual e por acaso o lucro não estava à espera que tivesse estas respostas mais abrangentes, mas normalmente associamos mais aos aspectos financeiros, a dinheiro, sim, ao retorno financeiro e não tanto talvez a uma realização pessoal ou uma contribuição para um bem maior. Mas sim, mas no fundo é um bocado isto que andamos a tentar explorar e mais a levantar muitas perguntas do que propriamente a ter muitas respostas. E agora, não sei bem a quem é que passo, Carminho? É para mim. Exato, João Paulo. Então, agora depois da apresentação das duas villages, à semelhança da última sessão, agora o objetivo é pormos um bocadinho as mãos na massa e tentarmos pensar um bocadinho mais concretamente no que é que podem ser algumas respostas a estas perguntas, a estas inquietações. E para lançar o desafio deixamos aqui
uma citação da Laudato Si, que eu acho que vou ler só para também ajudar a iniciar aqui o desafio. E, portanto, o Papa, neste ponto, diz: importa dar um lugar preponderante a uma política salutar, capaz de reformar as instituições, coordená-las e dotá-las de bons procedimentos, que permitam superar pressões e inércias viciosas. Todavia, é preciso acrescentar que os melhores dispositivos acabam por sucumbir quando faltam as grandes metas, os valores, uma compreensão humanista e rica de significado, capazes de conferir a cada sociedade uma orientação nobre e generosa. E então, aqui com esta citação a ajudar, e falando na primeira Village, nas Policies and Happiness, deixamos aqui duas perguntas, onde vos pedimos a todos que tentemos chegar a algo mais concreto relativamente às reformas que são precisas nos dias de hoje nas instituições, que as tornem mais justas e equilibradas. E por instituições dizemos os nossos trabalhos, os serviços públicos, se calhar também as nossas próprias famílias ou os nossos grupos de amigos, e que sabemos que para enfrentarmos os tempos que aí vêm, que realmente são precisas reformas. Precisamos de mudar um bocadinho o paradigma para também poder responder aos desafios que o Papa, neste caso, nos deixa. E depois também, sabendo que nós às vezes, e falando por mim, quando temos algum propósito a nível pessoal, muitas vezes quando relaxamos ou achamos que temos muito tempo, depois as coisas não acontecem. E, portanto, aqui também perguntamos como é que individualmente e em sociedade conseguimos definir e manter vivas as metas que mantenham aquele sentimento de urgência, mas neste caso uma urgência positiva, na transformação que sabemos que a sociedade precisa, que cada um de nós precisa, para, ligando às perguntas que deixámos no início na dinâmica, para conseguirmos chegar a uma sociedade mais feliz, porque se não formos capazes de caminhar para esta felicidade, que sabemos que é um dos objetivos finais de um católico, tudo o resto também não é possível de ser transformado. E, portanto, relativamente a esta Village, e depois quando passarmos à semelhança da última sessão para os breakouts, sobre esta vila, são estas duas perguntas que vos deixamos e que vos pedimos que consigamos chegar todos juntos a algo mais concreto. E passo para o David. O David não está, mas eu faço a pergunta. Tá. Okay. Eu substituo. Então, aquilo que nós propomos no Vocation and Profit são duas perguntas também muito simples, uma mais, se calhar, de introdução ao tema. Como é que cada um vive esta tensão, ou como é que cada um acha que esta tensão se traduz entre vocação e lucro? Se existe ou não tensão, o que é? E como é que a experiencia na sua vida? Se alguma vez já experienciou esta tensão entre vocação e lucro? E depois, a segunda, tentando concretizar, que ações e medidas concretas é que podemos promover para a criação de uma economia local e global baseada numa boa relação entre vocação e lucro? E depois, não sei, Carminho, se queres que explique aqui a matriz, que o objetivo seria na mesma, à semelhança daquilo que aconteceu na primeira sessão, que cada grupo procure preencher esta tabela, também do ponto de vista individual, organizacional e da comunidade do ponto de vista das políticas, procurando concretizar as ações e as medidas que vão sair desta discussão, concretizar nesta tabela, sabendo que não é obrigatório preencher em todas as células, mas por onde seguir a discussão do grupo, também haverá alguém que está mais ou menos a comandar essa discussão, por onde seguir a discussão do grupo, então aí haverá com certeza frutos muito bons, por isso não se sintam pressionados em preencher tudo, mas em seguir a discussão. Nós também não. Temos que continuar a conversa, foi muito bom mesmo. Boa. Muito bem, então, somos 6 grupos, temos 3 minutos cada grupo para apresentar assim, as principais ideias, as principais conclusões. Eu peço a cada um dos porta-voz
Não sei se tiraram notas, espero que sim. Se não tiraram, lembrem-se do que é que vão dizer, que é para depois me enviarem posteriormente para eu ficar com esse registro, porque eu agora não vou conseguir tirar as notas todas, está bem? E pronto, começamos com o grupo 1, que eu já não sei quem é que é o grupo 1, alguém sabe? Tenho aqui, desculpem. Grupo 1 é o Afonso Pregueira, David Santos, Francisco Almeida Maia e Guilherme Corga. Não sei quem é o porta-voz. David, estamos-te a ouvir mal. Estão a ouvir bem agora? Sim. Agora sim? Okay. Então, nós falámos aqui primeiro para a Vila do Policies and Happiness. Em termos individuais, de realmente definirmos objetivos que vão para além do que é o bem-estar imediato e se não conseguirmos realmente o que são também os nossos sonhos e ambições parecerem difíceis a nível imediato, haver essa coragem de seguir e de manter isso em mente para o futuro, e haver outras escolhas, outros pontos que tenhamos em conta na escolha de empresas, de atividades que vão para além do salário e do que nos dá esse bem-estar mais material, mas também seguir um pouco mais o que realmente nos faz feliz. E foi um pouco isso. Depois, a nível de sociedade e organização, cabe países que vão de encontro mais à felicidade, e haver uma visão, mais em termos de sociedade, uma visão em torno de um projeto comum que mobiliza a sociedade. Refletimos um pouco que isso faltava por vezes. E também a noção do bem comum, para que seja traçado também um caminho comum, como um objetivo comum, como acabar com os sem-abrigo, por exemplo. A nível político, de haver uma maior distribuição do poder e não baseá-lo em grandes grupos, como muitas vezes acontece, e haver mais orçamentos participativos, para haver mais participação da sociedade em geral, mais democracia, por também haver opiniões diferentes e realmente a minha opinião sobre o bem comum pode ser diferente do que é do vizinho do lado e haver realmente escolhas mais democráticas nesses sentidos. Depois, em nível de vocation and profit, a nível individual, como falámos também na sessão anterior do balanço work and care, por vezes falámos que em termos de setor social muitas vezes existe um problema de qualidade, muitas vezes da mão de obra e do que são os trabalhos feitos, por falta também de profissionalismo às vezes, de não haver realmente a profissionalização desse setor, mas também de tempo. E o que falámos primeiro a nível individual era o balanço work and care, como já falámos na sessão anterior, de realmente que permita haver mais tempo a nível individual para dedicarmos ao que é a vocação, neste caso, se for direcionada para o setor social. Depois, haver esse passo de coragem que nos faça seguir a nossa vocação, que muito, muito também investimos mais em direção espiritual, reflexão, tempo de silêncio e de retiro. Realmente quando fazemos realmente mais voluntariado, essas atividades mais do setor social, haver mais foco e profissionalismo por vontade própria, e foi isto. Depois, a nível organizacional, falamos muito desta dificuldade que já referi, de conseguir escolher a vocação por não ser profissional do setor social e que não nos dá condições para sustentar a nossa família e sustentar-nos pessoalmente, muitas vezes, por isso não existe tanto esse foco que faz com que a mão de obra de qualidade não seja direcionada para essas áreas e que muitas vezes também as áreas de gestão deste setor também não seja com as melhores métricas, com a maior qualidade. E a nível de política, para resolver esta questão, que haja um fundo obrigatório nacional sobre os lucros das empresas, que depois ou seja, os lucros das empresas seriam uma percentagem direcionados para esse fundo obrigatório e seria depois distribuído pelo setor social a nível nacional, mediante algum algoritmo, que permitisse realmente
haver mais poder financeiro nestes setores. E sim, é só. Falámos também aqui, por exemplo, do foco da empresa em gerar mais valor social e não apenas lucro, na parte organizacional. E foi isto, sim. É só não, é muito. Espetacular. 3 minutos, ou não? Foi isto. Sala 2, Bernardo Vasconcelos, Carlota Lobo, Margarida Castro Rego, Mariana Barato e Pedro Rebelo Andrade. Muito bem, eu sou o porta-voz. Nós, aqui na Village de Felicidade, portanto, começámos aqui por discutir, começámos a discussão por ver que ideia que cada um tinha sobre o que era a felicidade. E discutimos entre nós, portanto, a nível individual, o que é que seria a ideia de cada um. Eu posso selecionar aqui uma frase que foi dita, mas que gerou alguma concordância entre todos, que é algo que deriva do estado de plenitude e de harmonia com a vida tal como ela é. E, portanto, concluímos que aqui a felicidade a nível individual é a predisposição de cada um aceitar como tem e ter a gratidão pelo que tem, independentemente das circunstâncias, digamos assim. Agora, em termos concretos, a nível da organização, temos aqui algumas ideias em concreto. Por exemplo, na empresa, como é que se pode implementar a felicidade na empresa ou na organização? A ideia muito pegada com a discussão da última sessão, que é a empresa definir a missão e o propósito, porque é isto que é a realização deste propósito que traz a felicidade, idealmente. E, portanto, se a empresa tiver isto bem definido, os colaboradores, nós, enquanto trabalhadores, temos algo com que nos identifiquemos e podemos contribuir para esse bem comum. E, portanto, daí deriva a felicidade, naturalmente. Portanto, as empresas estabelecerem bem esses alicerces. Temos também aqui uma ideia concreta de estabelecer um amigo, nós apelidamos do amigo à força, que é basicamente alguém que é responsável na empresa por nós. Portanto, cada um seria eleito um responsável que se preocupa connosco, quer saber como é que nós estamos, se está tudo a correr bem. E, portanto, desmascarando também aqui a ideia de que não pode haver muitos de nós, calhar, pensamos que eu sou como sou na família e sou diferente no trabalho. Pode haver alguém que queira saber de nós, pode haver alguém que se preocupe connosco e com o nosso bem-estar, e por isso é uma ideia que podia ser implementada e que poderia dar frutos. Depois aqui na segunda Village, começámos aqui com a discussão sobre, tentamos desmanchar aqui um bocadinho a dicotomia entre lucro e vocação. Será que são incompatíveis? Será que para haver vocação não pode haver o lucro? Ou vice-versa? Pronto, chegamos à conclusão que o lucro não é uma coisa má. O lucro, é bom que haja lucro, não é? A questão aqui tem a ver com onde é que nós colocamos o lucro. O lucro é o objetivo final da empresa? Então, se for, temos problema. E é que está, portanto, o lucro é bom que haja e deve haver. Agora, a questão é, o objetivo máximo deve ser a vocação da empresa, portanto, o impacto que a empresa tem na sociedade, aquilo que a empresa faz e que contribui para o bem comum. E, portanto, o lucro aqui funciona como um resultado bom, mas também como uma métrica. Portanto, se houver o lucro é porque a empresa está a fazer a sua missão de forma bem. Se não houver o lucro é porque alguma coisa está mal e tem que mudar. Mas o problema aqui, resumindo e concluindo, não é o lucro ser uma coisa má, mas concluímos que é onde nós colocamos o lucro. É onde o ponteiro da bússola está a apontar e está a apontar de forma errada hoje em dia na nossa sociedade. O que é que nós temos mais? Depois também transpusemos isto para o nível individual. Portanto, nós pensamos isto a nível da empresa, mas a nível individual é um bocadinho igual. Se eu viver a minha vida para ganhar dinheiro, naturalmente não vou ser feliz. Portanto, eu tenho uma vocação e devo segui-la. E se puder ganhar dinheiro ao fazê-lo, melhor. Portanto, se esta for a lógica individual e das empresas, perfeito. E no fundo foi isto. Espetacular, obrigada, Pedro. Não. Se alguém também quiser intervir, entretanto, e dizer alguma coisa... Carminho, desculpa, esqueci-me de um ponto só de 15 segundos, não vou demorar mais, que tem a ver com a primeira Village e que é um ponto importante também, que tem a ver com a educação e pode também ser pegar ao nível político e da organização, que é começar a ensinar nas escolas e universidades sobre o que é a felicidade.
e incutir nas crianças esta discussão, porque se nós formos ensinados, naturalmente vamos viver a vida já com outros olhos e com outra postura perante o que é que são as prioridades. Portanto, a educação neste aspecto é muito importante. Obrigada, Pedro. Grupo 3, Francisco Queiroz, Frei Hermínio, Joana Castro Costa e Marta Bicho. Porta-voz, vou ser eu. Nós discutimos várias coisas, vou tentar ser o mais sintético possível e focar-me sobre as ideias mais concretas que tivemos. No caso de Policies and Happiness, na perspectiva mais da organização comunidade, uma ideia que surgiu na nossa discussão foi termos o Estado, possivelmente, a fazer nas grandes empresas um questionário aos trabalhadores para tentar aferir o nível de felicidade, enfim, entre aspas, bem-estar. E depois que este índice fosse divulgado, para que as empresas se apercebessem que os trabalhadores que têm estão menos motivados em relação a outras empresas e que tomassem medidas no sentido de que eles estivessem mais contentes, mais motivados. A ideia aqui seria que estes índices, sendo públicos, para grandes empresas, iria fazer as empresas mais, em primeiro lugar, estar alerta com a situação dos trabalhadores e também ter incentivos para que eles estivessem mais motivados. E depois, numa perspectiva um bocadinho mais macro, também nos surgiu a ideia de que pensamos que, enfim, um Estado, um governo, não deve estar unicamente focado em índices, digamos, mais objetivos, mas de curto prazo, como, por exemplo, o PIB ou uma taxa de desemprego, porque estes índices, enfim, podem ser problemáticos e esconder muitas coisas, mas também deveria dar valor a outras coisas, como índices da felicidade, ou até medidas mais simples, como o tempo livre que as pessoas têm por dia, ou o tempo que dedicam à família. E sobretudo, sabe, se estes índices fossem públicos, se as pessoas percebessem em Portugal que cada português em média tem meia hora de tempo livre, passa uma hora de tempo com a família por dia, enquanto um alemão passa 2 ou 3 horas, iam-se consciencializar que alguma coisa estaria mal, que é possível fazer diferente. Isto também deve ser um objetivo que os governos devem ter. No caso de Vocation and Profit, surgiu-nos a ideia de orçamentos participativos também, um ponto que já foi referido no grupo 1, pelo menos. Isto também no sentido de envolver mais os trabalhadores nas decisões das empresas, algo que os motivaria mais. E também uma ideia parecida com a do grupo 1, que seria a ideia de as empresas reinvestirem parte dos lucros num fundo social, ligado a projetos de inovação social, com uma finalidade mais abrangente ligada ao bem comum. Nós não fomos tão longe em obrigar as empresas a reinvestirem partes destes lucros, determinada parte dos lucros neste fundo, mas a ideia que surgiu no grupo foi dar benefícios fiscais às empresas para que fizessem. E, enfim, isto, em linhas muito gerais, foram as ideias que nós tivemos. Obrigado. E bem-vindo, Francisco. Acho que ainda não tinha dito olá. Não, obrigado, não. Obrigado. Grupo 4, Inês, José de Fonseca Pires, Leonor e Tomás Vila Luz. Olá a todos. Sou o porta-voz do Grupo 4. Com muito orgulho. Portanto, nós parámos em 3. Primeiro vamos falar de ideias, depois de medidas concretas e, em terceiro lugar, problemas que foram levantados. Em relação a ideias, o primeiro ponto que falámos foi a atenção ao outro, na forma mais geral do termo, mas também a atenção dos líderes e dos chefes das empresas às suas equipas. Por isso, parte da empatia, parte de ter atenção às pessoas à nossa volta. Depois também falámos da desaceleração do ritmo de trabalho. Falámos do ritmo hoje em dia ser muito elevado e que não dá espaço a esta atenção e a esta reflexão. Também falámos da relação no trabalho, em vez de ser com indivíduos, é relacionar com pessoas. Por isso, perceber que as pessoas que trabalham connosco têm realidades diferentes e trazem toda uma bagagem que tem que ser tida em conta, e parte muito da relação pessoal. Depois
Falámos também de olhar para o trabalho como um direito humano, por isso o trabalho é muito mais do que um salário, é uma forma de realização e pode mesmo não ser remunerado, mas sim. E depois também falámos de olhar para o empreendedor como uma pessoa que serve à sociedade ao criar emprego e ao criar inovação e ter esta atenção. Medidas concretas que falámos: limitar horários de trabalho para reduzir o ritmo do dia a dia. Depois falámos também de almoçar com colegas de trabalho, um bocado como o grupo 2, uma coisa um bocado à força, mas não foi consensual. Depois também falámos da ideia do job sharing, de partilhar trabalho para termos mais tempo livre para as pessoas que querem, e incentivos práticos por parte do governo para criar emprego. Problemas que foram levantados: rigidez na criação de postos de trabalho, que é uma realidade muito presente em Portugal e que não tanto nos outros países, mas é a dificuldade e a flexibilidade que as empresas têm em criar emprego. Acho que é isto. Não tivemos muito tempo para falar da segunda Village, mas também referimos que o lucro não há dicotomia entre lucro e vocação, mas não desenvolvemos muito. Muito bem, obrigada, Tomás. Passamos ao grupo 5. Já estamos um bocadinho fora do tempo, por isso peço a estes 2 grupos que faltam que cumpram os 3 minutos possível. É o Diogo, o João Paulo, o Padre José Pinheiro, o Ricardo Zósimo e eu própria. Então, sendo muito rápido, algumas coisas que nós falámos no nosso grupo da primeira Village, falámos no facto das empresas não prestarem tanta atenção à felicidade dos trabalhadores, que já algumas começaram a perceber que têm que prestar atenção, mas que ainda há um longo caminho a percorrer. Depois também o que é que seria se tivéssemos empresas, já existem, mas poucas, mas empresas abertamente cristãs, se podíamos ter no futuro empresas de 2.000, 3.000 trabalhadores em que fossem abertamente cristãs, e como é que seria trabalhar numa dessas empresas, e a importância de ter capelães nas empresas que apoiam as pessoas não só como profissionais, mas também como pessoas. E também pelo facto de a mudança, a haver mudança, tem que partir de cima para que haja mais felicidade nas empresas, e portanto também a importância de quem tem cargos de topo no início desta mudança. Depois também a importância dos códigos de conduta nas empresas e o facto de muitas vezes, quando alguém não faz alguma coisa bem feita, não é por defeito, por não saber, mas se calhar por falta de acompanhamento da empresa e da história de vida da pessoa. Mas depois também, e muito importante, que as mudanças só são verdadeiras se começarem por cada um de nós. Portanto, se não nos obrigarmos a nós próprios a mudar, que depois também não vamos ter impacto nos outros e, portanto, ajudar a esta mudança que é tão precisa. E para quem lidera e quem inicia a mudança, também tem que criar adesão e, portanto, também é aqui fundamental dialogar para poder fazer uma mudança efetiva. E, portanto, aqui há algumas propostas de fazer check-ups regulares ao bem-estar dos trabalhadores, criar departamentos focados no bem-estar dos colaboradores. Falámos também na importância da psicologia e como deixou de ser um tabu na sociedade e como é importante ter esta ginástica mental para o bem-estar das pessoas, também ter capelães, como disse, nas empresas, e também horários de trabalho, como já foi referido por outros grupos, horários de trabalho bem definidos e que respeitem a parte pessoal da vida de cada um dos trabalhadores. Depois, na parte de Vocation and Profit, alguns tópicos que falámos, que às vezes pode não nos apetecer fazer alguma coisa, mas se for bem pago, se calhar já o fazemos, mas sem pormos verdadeiramente o nosso coração naquilo que fazemos, e portanto sempre esta guerra entre queremos seguir a nossa vocação, mas também somos pessoas e com responsabilidades, e portanto também precisamos de fazer um bocadinho, por mínimo que seja um lucro com essa vocação.
e depois também da importância de queremos levar uma mensagem aos outros através do nosso trabalho. E depois também no que ajuda a esta nossa vocação é quanto mais simples for a nossa vida, melhor, e portanto quanto mais conseguirmos estar libertos dos bens materiais e de grandes desejos materiais, mais fácil será para nós seguirmos a nossa vocação. E que temos outro tipo de bens, os bens espirituais, a família e os afetos, que também são lucros que nos fazem não ser prisioneiros deste consumismo. E depois também, acima de tudo, é importante dar o exemplo e também, como falei antes, se esta mudança parte de cima, também faz parte da nossa responsabilidade trabalharmos e trabalharmos bem, não para ser melhor que os outros, mas poder chegar também a estes lugares de topo e podemos ser nós também aqueles que iniciam a mudança quando conseguimos chegar a estes lugares que têm esse poder, entre aspas. E, portanto, aqui não conseguimos desenvolver muito propostas concretas, mas aqui, para que tudo isto aconteça, falámos também que tem que existir preocupação com o outro. E se formos egoístas, também nada disto resulta. Mas também aqui uma medida que foi bastante interessante foi o criar as condições nas empresas para que as pessoas, falou-se do caso da Google, mas que as pessoas possam desenvolver alguns projetos pessoais com ferramentas da empresa. E, portanto, foi mais ou menos isto que falámos no nosso grupo. Não sei quanto tempo é que gastei, mas fico por aqui. Gastaste mais do que era suposto, mas falaste muito bem, por isso não te interrompi. Last but not least, o último grupo, Joana Nazaré, Margarida, Sofia, Salgado Pinto, professor Sofia e o Vicente. Bem, olá, boa noite a todos, sou o Vicente. Em primeiro lugar, dizer que é um prazer enorme estar aqui e ouvir e ver esta mobilização e esta alegria. Vejo aqui um professor, vejo aqui um colega, vejo aqui companheiros de missões, vejo aqui muita gente e isso enche-me de alegria e, portanto, e dizer também que este breakout room que tivemos foi de facto também um momento de debate e também um momento de trabalho, mas sobretudo uma boa ocasião para estarmos. Se calhar uns de nós até estávamos cansados da semana, do dia, e foi uma conversa franca, uma conversa sincera, e acho que são momentos como estes que a Economia de Francisco também se presta. Dizer também, a nível mais pessoal, que estou aqui na Casa Velha, no meio de uma atividade e portanto eu acho que a Casa Velha é um projeto e tem pessoas, colabora com pessoas que têm muito que ver com esta dimensão da vocação. É um projeto vocacional no qual o lucro faz parte, porque vivemos num mundo que assim o determina, não é? E, portanto, mas eu convido-vos a conhecerem este projeto. É um projeto muito ligado à Economia de Francisco, é um projeto do qual a Ecologia Integral é parte integrante, passa a redundância, mas pronto, vamos ao que interessa. Vocês já referiram a maior parte das coisas, vou só aqui mandar umas pinceladas em alguns temas que considero relevantes. Pronto, mas como digo, destaco que a nossa conversa, mais do que as próprias ideias discutidas, foi sobretudo um bom momento de comunidade e um bom momento de Economia de Francisco, neste sentido que já estamos em caminho para a CIS. Pronto. Portanto, em primeiro lugar, é importante referir que, de facto, se nós queremos políticas para a felicidade num contexto de aceleração no mercado de trabalho, acho que incorporar momentos de silêncio, períodos de reflexão, não necessariamente religiosos, mas bons períodos de reflexão em que se possa não só parar para mudar qualquer coisa que esteja errada ou, por outro lado, parar para poder reconhecer tanto bem recebido, são momentos que fazem muita falta. Em segundo lugar, dizer que também nesta lógica de como é que podemos definir metas, é muito importante percebermos e realizarmos que nós vivemos numa comunidade e portanto, o mais importante não é o indivíduo isolado de todo o resto, não é a massa, mas é a comunidade. É um ponto intermédio onde a relação é o critério a ter em conta mais do que a utilidade, mais do que o bem-estar que o trabalho do outro me possa gerar.
Pronto. Depois, mais entrando finalmente nesta questão da vocation and profit, dizer que, infelizmente, tanto no mundo empresarial como no mundo universitário, que é aquele que eu conheço melhor, vê-se que a realidade vocacional está minada por critérios perversos, no sentido em que o individualismo quase que cria uma tendência para as pessoas seguirem uma manada, seguirem a manada do sucesso, seguirem a manada do dinheiro, do prestígio, do poder, e no fundo calarem tudo o que podem ser vozes interiores que nos chamam para aquilo a que fomos feitos. E, portanto, o lucro, obviamente, que pode ser uma oportunidade de desenvolvimento e de crescimento e de criação de impacto nas comunidades que nos circundam, mas muitas vezes o lucro é uma tentação no sentido em que nos centra em nós próprios, no poder, no prestígio, em detrimento do serviço dos outros. E, por fim, dizer que como é que podemos promover uma lógica local baseada na relação vocação-lucro. Pronto, eu acho que o grupo debateu foi que, por muito que haja políticas de descentralização, por muito que haja políticas de regionalização, as nossas elites políticas estão absolutamente corrompidas e, portanto, na verdade, se calhar todos nós que estamos aqui, ou muitos de nós que estamos aqui, devíamos tomar os seus lugares numa perspectiva em que estamos para o serviço, não estamos para beneficiar compadrios, não estamos para responder a lobbies, e, portanto, é importante tomar decisões, tomar medidas e também criar condições para que aqueles que são os mais capacitados possam servir e possam definir políticas que, de facto, promovam uma economia de Francisco, que é aquilo que nós todos estamos a caminhar para construir. Obrigado. Obrigada, Vicente. Obrigada a todos. Excelentes propostas, excelentes ideias, que certamente vão ser maturadas e melhor trabalhadas. E por isso, mais uma vez, peço aos porta-vozes que falaram que depois me enviem tudo o que disseram. E vamos começar a nossa conclusão. Já estamos a queimar tempo. Vou passar a palavra à Carlota. Correto, Carlota? Correto. Demorei a desativar o som, desculpem. Força. Então, para concluir, gostávamos só de vos deixar aqui a pensar no que é o papel de cada um, o que é o meu papel no meio em que estou inserido, não é? Trabalho, família, sociedade. Qual é o meu papel para trabalhar esta felicidade, esta sociedade mais feliz, justa e equilibrada? Era isto. Marta? Marta, espera, estás sem som. Não estou a ouvir. Desculpem, obrigada. Aquilo que a nossa Village propõe como rampa é utilizarem esta ferramenta que se chama o The Golden Circle, ou Círculo Dourado em português, que tem como objetivo sistematizar uma nova forma de pensar, de agir, de comunicar, com o intuito de criar impacto no mundo e também de inspirar os outros. Este Golden Circle é composto por 3 perguntas, vai desde o why, how e what. Ele pode ser visto tanto de dentro para fora como de fora para dentro, mas claro que isto é uma reflexão aqui que nós deixamos também pessoal a cada um de vocês. O why tem como objetivo perceber qual é que é o propósito, e neste caso, qual é que pode ser o nosso propósito individual, ou o propósito de uma comunidade, de uma empresa, de um país, e tem a ver com o que é que nós podemos também levar ao mundo. O how está relacionado com como é que vamos levar esse propósito
ao mundo e quais é que são as estratégias e as ações que estamos a pôr em prática ou que são postas em prática para atingir esse propósito. E depois o why é exatamente, o what, perdão, é exatamente aquilo que nós fazemos em termos práticos e em termos concretos. E em relação a estas 3 perguntas, eu gostaria de deixar uma outra reflexão que é, por exemplo, quando estão à procura de um novo trabalho, o que é que vos motiva em primeiro lugar? Vai ser o why, portanto este propósito, ou vai ser o what, por exemplo? Quando querem atingir este why, o que é que estão dispostos a fazer, ou o que é que estão dispostos a deixar para trás para poderem atingir esse why? E quando fazem uma escolha, começam pelo why ou pelo what? Então, são algumas perguntas que vos deixamos para refletirem, e este é uma ferramenta que podem aplicar na vossa vida em qualquer situação. Portanto, a vida, comunidade, empresa, país também. Obrigada. Obrigada, Marta, e obrigada, Carlota. As Villages do Policies and Happiness e Vocation and Profit lançaram este desafio e para vos deixar a pensar, para nos deixar a pensar a todos, e para que estas ideias todas que surgiram agora se consigam concretizar um bocadinho mais depois de dormirmos sobre tudo isto que foi aqui discutido. Para concluir, e não menos importante, pelo contrário, vou apresentar-vos o Frei Hermínio. O Frei Hermínio Araújo é franciscano, será aqui o nosso anfitrião do Convento do Varatojo. O Convento do Varatojo é um convento em Torres Vedras. Frei Hermínio, se eu disser algum disparate, por favor, corrija-me. É um convento... Está tudo certo, está tudo certo. É um convento franciscano em Torres Vedras, que eu e o Bernardo Vasconcelos já tivemos a oportunidade de visitar, fomos muito bem recebidos, e que gostaríamos muito que ficasse aqui esta simbologia, e quem sabe mesmo passar da simbologia à prática, de que o Convento do Varatojo, como convento franciscano, passasse a ser aqui a casa da nossa economia de Francisco e daquilo que estamos a trabalhar. Gostávamos muito que no final deste caminho, seja ele em Assis ou não, que pudéssemos ir todos lá ao convento para encerrar este caminho ou começar um capítulo novo, quem sabe. Não sabemos se isso é possível ou não, mas até lá o Frei Hermínio vai estar connosco. É aqui um bocadinho o representante de São Francisco, e por isso eu vou passar-lhe a palavra para ele nos iluminar e concluir aqui com tudo isto que foi dito, que eu acho que vai ser difícil, mas o Frei Hermínio tenho a certeza que é mais do que capaz, e portanto passo-lhe a palavra para que em 2 ou 3 minutos poder elucidar-nos com algumas das suas palavras sobre tudo o que foi aqui discutido hoje. Muito obrigado pelo convite. Estão a ouvir? Sim? Sim. Tá. Muito obrigado pelo convite. É com uma enorme satisfação que estou convosco. Claro que o representante de São Francisco é uma responsabilidade que não está à minha altura, não, naturalmente. Bom, eu partilho convosco, a partir daquilo que fui acompanhando, sobretudo centrando-me em duas palavras, essencialmente. Uma delas é a palavra relação e a segunda é a sabedoria. A palavra relação acho que é a palavra-chave de todo este processo que está a acontecer, desde, sobretudo, a Laudato Si até ao dia de hoje, precisamente. Aquela frase que aparece várias vezes na encíclica do Papa Francisco, a Laudato Si, tudo está interligado, tudo está relacionado. Eu estava a ouvir as diversas partilhas, concretamente nos temas de hoje, e estava, por exemplo, a pensar, bom, quando falamos de políticas para a felicidade, quando falamos de felicidade, nós temos que pensar exatamente que a felicidade experiencia-se na relação. Não é? Portanto, esta palavra-chave da encíclica e de todo este percurso que tem vindo a ser feito e concretamente também da economia de Francisco, acho que o segredo está muito na relação precisamente. Estamos no dia 15 de julho, hoje é o dia de São Boaventura.
São Boaventura é um filósofo e um teólogo, um frade, do século XIII, que pensou e levou para a universidade aquilo que Francisco de Assis viveu e sistematizou no Cântico das Criaturas. Portanto, num poema que vale a pena ser conhecido, vale a pena ser refletido, vale a pena ser, sobretudo, rezado. Portanto, o Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, que é o texto que dá mesmo o título à encíclica. Porque o Laudato Si, Laudato Si, Laudato Si é o refrão, digamos assim, é a expressão que se repete no Cântico de São Francisco, no Cântico das Criaturas, ou no Cântico ou no hino do Sol, ao Sol, como também se costuma dizer. E, portanto, a tal palavra relação. E eu tenho vindo a dizer que a encíclica Laudato Si não se entende sem o Cântico das Escrituras de São Francisco. E quem, de facto, aprofundou muito isso é o São Boaventura, que é um dos textos que várias vezes até é citado na encíclica. Portanto, a palavra relação. Dentro deste contexto, inclusivamente, e porque houve aquela intervenção a partir da Casa Velha, né? O Vicente, há um documento muito recente do Vaticano, da Mesa Interdicasterial da Santa Sé para a Ecologia Integral, que tem como título A Caminho para o Cuidado da Casa Comum, são, no fundo, aspectos muito concretos, inspirados na encíclica Laudato Si, para vivermos concretamente o ano Laudato Si, que deve ser conhecido, e aponta a Casa Velha como uma das boas práticas para Portugal. Portanto, é reconhecida ao nível da Santa Sé, ao nível do Vaticano. Portanto, acho que é muito interessante nós, neste serão, termos consciência disso. Portanto, a palavra relação. A segunda palavra, e termino, vamos concluir, é a palavra sabedoria. Também São Boaventura tem um texto que podemos dizer, numa tradução portuguesa, a recondução das ciências à teologia. Ou podemos também dizer a recondução das ciências, ou seja, a articulação de todos os saberes à sabedoria. E dentro disto tudo, eu quero trazer para aqui, e acabo com isto, com este pensamento da Simone Weil, que é uma mística, das referências maiores da mística do século XX. Ela diz: a prova de que alguém encontrou Deus não está no modo como fala de Deus, mas no modo como fala das coisas terrenas. Tem muito a ver com o que foi dito esta noite. E eu acrescentaria, do modo como fala das coisas terrenas, com sabedoria. E acho que uma grande parte daquilo que dissemos foi este esforço muito grande de aliar a ciência à sabedoria. À sabedoria bíblica, à sabedoria da espiritualidade franciscana, à sabedoria cristã. Muito inspirados pelo Papa Francisco. Obrigado. Obrigada, Frei Hermínio. Acho que não podíamos ter concluído de melhor forma. E para terminarmos em beleza, vou passar a palavra ao Padre José para concluirmos esta noite com uma oração muito especial. E o Padre José sugeriu a oração de São Francisco. Eu vou projetá-la aqui e vamos todos juntos rezá-la para terminarmos esta noite em beleza. Padre José, quando quiser. Então, rezamos esta oração que é atribuída a São Francisco de Assis e que podemos levar todos também como propósito de mudança. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde há ódio, que eu levo o amor. Onde há ofensa, que eu levo o perdão. Onde houver discórdia, que eu levo a união. Onde houver dúvida, a fé. Onde houver erro, que eu levo a verdade. Onde houver desespero, que eu levo a esperança. Onde houver tristeza, que eu levo a alegria. Onde houver trevas, que eu levo a luz.
Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando se é que é perdoado, e é morrendo que se que se ressuscita para a vida eterna. Amém. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada a todos. Queria só relembrar e acabar, dizer que a próxima sessão é no dia 16 de setembro, portanto agora vamos todos de férias a pensar sobre tudo isto que falámos. E as próximas villages são Business in Transition, desculpem, e Energy and Poverty. Estão cá alguns dos elementos, não são todos, e por isso vou passar as apresentações. Obrigada a todos mais uma vez. E vamos conversando, vamos falando. Se quiserem, mandem-me ideias, outras coisas que possam surgir de tudo isto que falámos esta noite, porque isto é tudo muito intenso e acho que só depois é que vamos conseguir maturar tudo o que foi dito. Obrigada e durmam bem. Beijinhos. Obrigado, Carmen. Obrigado. Deus. Obrigado. Não esquece a todos. Gosto enorme. Obrigado. Boas férias a todos. Obrigada. Boas férias. Muito obrigada. Deus. Deus. Abraço, Afonso. Abraço. Beijinhos à Margarida. Igualmente, Vicente, manda beijinhos meus. Obrigado. A todos. Está bem? Abraço aí, professor Ricardo. Obrigado. E abraço. Abraço aos companheiros, Afonso. Obrigado. Um abraço. Até já, Pedro.